pessoal. Glória a Deus. Fala comigo, Deus é bom. É um prazer estarmos juntos aqui nessa noite, compartilhando a palavra de Deus. É sempre uma honra poder estarmos juntos reunidos e compartilhando a palavra de Deus. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre avanço. Fala comigo, avanço. Eu estava orando e buscando a Deus uma palavra para esta noite, e Deus, Ele me fez uma pergunta, e eu quero te fazer essa pergunta da mesma maneira que Deus me fez, e eu recebi ela de forma profética. Eu quero fazer ela também nessa noite de forma profética para vocês. E a pergunta que Deus me fez é: Felipe, o que eu preciso? E eu quero fazer essa pergunta para vocês: o que você precisa? Sabe, quando eu recebi essa pergunta de Deus, me vieram diversas respostas, mas Deus nem deixou eu responder, e Ele já me veio com a resposta, e é isso que nós vamos compartilhar um pouco nessa noite. E essa resposta está totalmente atrelada sobre nós avançarmos, sobre nós crescermos e sobre nós multiplicarmos. Fala comigo, eu vou avançar. Meus irmãos, nós não nascemos para ficarmos parados. Nós não nascemos para continuar do mesmo jeito, para não nos modificarmos, para não evoluirmos. Existe um crescimento dentro de nós, disponível através do Espírito de Deus. E quando Deus me perguntou o que eu preciso, eu quero compartilhar essa pergunta para vocês, porque é Deus perguntando para vocês o que você precisa. Eu quero que você entenda Deus perguntando para você o que você precisa. Imagine se Deus te perguntasse isso e você tivesse pouco tempo para responder. O que você precisa? Você pode falar: eu preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de uma moto, preciso de um marido, preciso de uma mulher, preciso de filhos, preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego. São respostas listas, sim ou não? Sim. Mas a resposta que Deus me disse, antes mesmo de eu responder, não tem nada a ver com essas coisas. O que nós precisamos? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o que você precisa? Sabe, e o que você precisa é bem diferente do que você quer. Por exemplo, agora eu quero um cheeseburger com bacon. Isso é querer, não é precisar. Está entendendo? Eu posso muito bem me contentar com uma sopinha rala. Fazer o quê? Mas querer, eu quero um cheeseburger com bacon, maionese, uma batatinha. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que você precisa não é o que você quer. Mas Deus está perguntando essa noite: o que você precisa? Sabe, em abril o pastor Janduí, ele ministrou aqui num domingo de manhã sobre a chamada de Moisés. E nessa ministração que o pastor Janduí trouxe, em cima de uma revelação, quando Deus chama Moisés para ser o libertador do povo que estava escravo, do povo hebreu que estava escravo no Egito. E aí quando Deus aparece a Moisés naquela sarça, naquela árvore pegando fogo, e chama Moisés, e ali começa a chamada de Moisés para ser o libertador do povo. E Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, ok, o Senhor está dizendo que eu vou fazer todas essas coisas, todos esses prodígios e maravilhas para ser o libertador do povo lá que está escravo, o meu povo, o povo hebreu. Mas quando eu chegar lá e falar para eles: olha, o Deus dos nossos pais me enviou, o que eu falo para eles? Quem eu falo para eles que me enviou? Qual é o seu nome? Abra lá comigo em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Quem lembra essa palavra aqui, dá um glória a Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi, Senhor? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Fala assim comigo: eu sou, me chamou. Fala de novo: eu sou, me chamou.
E aí o pastor Janduí, ele trouxe a revelação de que essa expressão eu sou, numa tradução literal em hebraico, ela significa eu sou o que você precisa que eu seja. Essa expressão eu sou significa eu sou o que você precisa que eu seja. E quando eu estava orando e buscando ao Senhor, quando Deus me fez essa pergunta, o que eu preciso? Sabe, em Mateus capítulo 16, conta a passagem onde Jesus, ele chega aos seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos assim: o que as pessoas aí estão dizendo a respeito do Filho do Homem? Fala comigo, Filho do Homem. Então Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, fala assim: o que as pessoas aí estão dizendo a respeito do Filho do Homem? E aí os discípulos viram para Jesus e falam assim: ó Jesus, as pessoas estão dizendo que o Senhor é a reencarnação de João Batista, de Elias, de Jeremias, até mesmo alguns dos profetas. E aí Jesus, ele faz a mesma pergunta, só que de forma diferente. Jesus vira para os discípulos e fala assim: ok, então as pessoas estão dizendo que o Filho do Homem é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas, ok. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Você pode reparar, mas a pergunta não mudou. Mudou. Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim: o que as pessoas estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? E ele pergunta para as mesmas pessoas, os mesmos discípulos: tá, mas vocês, meus discípulos, vocês que caminham comigo, vocês que comem comigo, vocês que dormem e acordam comigo, quem vocês dizem que eu sou? A história é bem conhecida. Pedro, ele diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus diz: Pedro, essa é uma revelação que vem do céu, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. O que eu quero dizer com isso é, Pedro, ele tinha a consciência plena de que Jesus era tudo o que ele precisava. Pedro tinha a consciência tão viva dentro dele, de que Jesus era exclusivamente tudo o que ele precisava. A gente tem que entender que Pedro era aquele pescador que acabava de ter a maior pesca da sua vida com Jesus. Naquele milagre, dentro dos barcos, quando ele passou a noite, não tinha pescado nada, e Jesus manda ele lançar a rede de novo, mesmo depois de uma noite sem nada de pescaria, onde ele tem a maior pesca da sua vida, onde, financeiramente falando, ele tinha ganho a maior renda financeira da sua vida. Imagine você, eu pergunto para você o que você precisa, e você ganha em dinheiro o que você nunca ganhou na sua vida. Quem quer isso? Nossa, vocês demoraram para responder, hein? Espera aí. O pessoal tá... imagine que você ganha a maior quantia de dinheiro que você nunca ganhou na sua vida. Quem quer isso? Amém, eu quero. Se você não quer, dá para mim que eu quero. Pedro tinha acabado de ganhar em dinheiro, porque ele era pescador, ele ganhou peixe. Peixe para pescador é o quê? Fala comigo, dinheiro. Então Pedro acabou de ganhar muito dinheiro. Mas Pedro, ele decide largar todos aqueles peixes para seguir Jesus. Porque o eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Tinha chamado ele: Pedro, já não te chamo mais pescador de peixes, mas sim agora você será pescador de almas. Pedro sabia que Jesus era tudo aquilo que ele precisava ser. Então quando ele dá a revelação que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquilo vem dos céus para uma pessoa que já estava totalmente conectada ao provedor, não mais aquilo que era provisão para a vida dele. Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite: o que você precisa? O que você precisa, meus irmãos, é exclusivamente de Jesus. Quando você está ligado em Jesus, quando você está ligado na fonte, quando você está totalmente atrelado a Jesus, nada te falta. Porque você está ligado no eu sou. E Ele é tudo o que você precisa que Ele seja. Jesus, Ele é a cura para quem está enfermo. Jesus, Ele é o cobertor para quem está com frio. Jesus, Ele é a alegria para quem está em tristeza. Jesus, Ele é a companhia para quem está em solidão. Jesus, Ele é a salvação para quem está em morte. Jesus, Ele é tudo para aquilo que precisa que Ele seja, desde que você está conectado nele. A questão é quanto que nós estamos ligados nesse Jesus ou não.
Porque muitas vezes nós podemos estar com Ele, mas não dependendo dEle. Vou dar um exemplo. Os filhos, eles são dependentes dos pais até uma certa idade. Depois de uma certa idade, os filhos não dependem mais dos pais. Continua sendo pai? Sim ou não? Sim, e será eternamente. Filho será filho e pai será pai. Mas o filho, ele vai continuar dependendo do pai? Não. Vai chegar um tempo que você não vai mais depender do seu pai. Porque você cresceu, você amadureceu e você agora caminha com as próprias... Fala comigo. Muitas vezes a gente caminha com Deus. A gente se torna auto-independente. A gente se torna autossuficiente. E a gente começa a caminhar com as próprias pernas. E aí a gente está com Deus, mas não depende de Deus. A gente está com Jesus, mas não depende de Jesus. E aí Ele deixa de ser tudo o que você precisa que Ele seja. E nessa noite, é uma noite para que você avance, para que você prospere, para que você cresça, para que você multiplique. Só que para você avançar, para que você cresça, para que você multiplique, você tem que ajustar novamente a sua ligação a quem? A Jesus. Você tem que estar conectado nele, você tem que depender totalmente dele, porque ele é tudo o que você precisa. Aí você vai falar assim, não, Felipe, você não está entendendo, o que eu preciso na verdade é eu não sei o que você precisa. Você sabe o que você precisa. Pode ter gente aqui que está precisando muito de algo. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, dizer: se conecte à fonte. Se conecte em Jesus. Se conecte na fonte, porque você terá tudo o que você precisa. Você crescerá, você avançará e você multiplicará, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra comigo em Êxodo capítulo 1, versículo 1. Meus irmãos, chegou o tempo de nós avançarmos. Chegou um tempo da gente crescer. Sabe? Quando a gente se conecta nele, a gente cresce. A gente avança. Fala assim, eu vou avançar. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Já que nós estamos falando de Moisés, da chamada dele na libertação do povo, nós vamos continuar um pouco nessa história. Êxodo capítulo 1, versículo 1 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. Fala comigo, 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. Fala comigo, poder. De maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele. Só uma pausa aqui. Essa palavra astúcia, ela não é sabedoria. Essa palavra astúcia é uma esperteza maliciosa, tá? Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vinde guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Sabe, existe uma bênção atrelada aos filhos de Deus. Existe uma bênção atrelada quando você está conectado em Jesus, de crescimento. A palavra prosperidade, se você for estudar a origem da palavra prosperidade, ela tem a ver com você avançar e crescer. Não tem como você prosperar e continuar do jeito que você está. Não tem como você prosperar e você não avançar. Não tem como você prosperar sem você crescer. E aqui a gente está vendo na história que o povo, eles tinham acabado de entrar
no Egito. Não, eles tinham acabado de entrar, não. Eles estavam no Egito. E eles eram 70 pessoas, que eram os filhos dos filhos de Jacó, das 12 tribos. E eles cresceram, e eles multiplicaram tanto, que eles chegaram ao número de 3 milhões, ao ponto do novo rei do Egito se preocupar e falar assim: peraí, esse povo está crescendo tanto, que eles estão ficando tão numerosos, e a palavra astúcia, né? Vamos usar de astúcia, vamos usar de malícia, vamos usar de esperteza aqui com eles, porque eles estão ficando muito poderosos. Vai chegar uma hora, pode ser que eles entrem em guerra contra nós, façam aí um acordo com os nossos inimigos, e a gente vai sair perdendo. Meus irmãos, quando nós estamos ligados na fonte, mesmo que alguém tente parar o seu crescimento, mesmo que alguém tente parar a sua multiplicação, ninguém para o seu crescimento, ninguém para a sua multiplicação, ninguém para onde Deus quer que você chegue. Quando você está ligado em Jesus, quando você está com Jesus, quando você está conectado nele, ninguém para o projeto de Deus na sua vida. Na verdade, tem alguém que para você mesmo. Tem alguém que pode paralisar esse crescimento, pode paralisar essa multiplicação. Somos nós. Eu posso parar na minha vida e você pode parar na sua. E meu irmão, a nossa vida não é uma vida para ficar parada. Nossa vida não é uma vida para ficar inerte. A gente tem que crescer e multiplicar. Sabe, lá no começo, lá no Jardim do Éden, Deus deu um comando para Adão: multiplique, seja fecundo, povoe a terra. Sabe, isso está inerte nos filhos de Deus. Está inerte em você em multiplicar. Vou fazer dá até vontade de ter mais filho. Tenho 3 já, vamos ter 4, 5. Meus irmãos, nós temos que ter filhos, sejam eles físicos ou espirituais. Nós temos que crescer, nós temos que multiplicar, a gente tem que avançar. Não, nós não fomos feitos para ficar parados. Nós não fomos feitos para evoluir, para não evoluir. Nós fomos feitos pelo contrário, para crescer e evoluir. Sabe, se você está sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, alguma coisa tem que ser ajustada na sua vida, porque você foi feito para avançar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você foi feito para avançar. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de avanço sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de crescimento, um tempo de multiplicação. Em nome de Jesus, um tempo onde você vai ser impulsionado pelo Espírito de Deus na sua vida a crescer e a multiplicar. Sabe, um tempo onde você vai colocar as suas mãos em coisas e as coisas vão multiplicar, igual pipoca na panela. Porque existe uma unção de multiplicação sobre a sua vida, existe uma unção de crescimento em você, existe uma unção de crescimento nos seus negócios, existe uma unção de crescimento na sua família, existe uma unção de crescimento no seu ministério, existe uma unção em você. E você não pode aceitar menos do que isso, porque você está ligado em Jesus, você está ligado no eu sou, e o eu sou, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é tudo o que você precisa. Por isso que a Bíblia fala: olha, busca primeiramente o meu reino e a minha justiça, e tudo do mais lhe será acrescentado. Sabe essa pergunta do que você precisa? E pensa agora, eu vou voltar nessa pergunta. Meus irmãos, essa noite é uma noite profética, para que você realmente alcance o que você precisa. Pensa agora no que você precisa. Eu não sei o que é. Se é financeiro, se é emocional, se é profissional, se é ministerial. Existe algo do céu para ser liberado na sua vida nessa noite. A questão é você buscar o acesso correto àquilo que você precisa. Não é nós buscarmos simplesmente a necessidade, mas é nós buscarmos aquele que pode disponibilizar aquilo, não por interesse, mas por ele ser realmente tudo aquilo que você precisa que ele seja. Nós sermos realmente um povo atrelado a esse Jesus, atrelado a esse Deus. E em nome de Jesus, o nosso Pai que está nos céus, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das promessas.
E nós não morreremos antes de ver cada uma delas se cumprindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu declaro todas as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro em nome de Jesus os seus negócios. Eu declaro em nome de Jesus as suas finanças. Eu declaro em nome de Jesus o seu ministério, consumando aquilo que a palavra de Deus diz, que você vai avançar, que você vai crescer e você vai multiplicar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Israel cresceu, avançou e multiplicou de 70 pessoas para 3 milhões. E sabe, quando a gente começa a crescer, você começa a chamar atenção. E isso é bom, isso não é ruim não. Porque quem cresce, sabe quando você fica muito tempo sem ver um parente? Principalmente se ele é criança e adolescente. Quem já teve essa experiência? Você fica algum tempo, você vê um parente, criança, adolescente, de repente você vê, o cara está desse tamanho, você fala, rapaz, mas eu te vi, você estava assim. Quem já teve essa experiência? O crescimento chama atenção, sim ou não? E ele chama atenção por dois, às vezes por lado bom e lado ruim. Quem cresce chama atenção. Você vai crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus você vai crescer. Você vai crescer e pessoas vão olhar para você e falar assim, uau, tem Deus na vida dele, tem Deus na vida dela. E sabe, e pode ser que tenha pessoas que não se conectem com o seu crescimento, e não se alegrem com o seu crescimento. E não tem problema nenhum. Não se preocupe com quem não se alegrar com o seu crescimento. Não se preocupe com quem não ficar feliz com a sua multiplicação, porque vai acontecer e pode acontecer. A Bíblia fala que de repente apareceu um rei lá e falou assim, uau, esse povo se multiplica e está ficando poderoso. Espera aí, vamos fazer alguma coisa, vamos escravizar eles, vamos botar eles para fazer tijolo, para que eles parem de multiplicar. Fala comigo, parar de multiplicar. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que quanto mais eles eram afligidos, mais eles multiplicavam. Eu declaro em nome de Jesus, quanto mais falarem de você, mais você vai crescer. Em nome de Jesus, quanto mais questionarem o seu crescimento, quanto mais falarem de você, mais você vai crescer. Porque isso está atrelado em quem você é em Jesus. Mais está atrelado em quem você é em Jesus. Não se preocupe, fala, meu Deus, estão falando, estão vendo, estão questionando. Porque eu... Meus irmãos, não se preocupe. Não se preocupe, em nome de Jesus. Se conecta no provedor, se conecta em Jesus. Não queira fazer justiça, não queira fazer debates, porque você tem um advogado que batalha por você e te defende perante tudo e perante todos. A sua história, os seus frutos vão falar por você. Sabe qual é a melhor defesa? Porque muitas vezes a gente acha que Deus ele vai nos defender fazendo mal ao outro, né? Sabe, às vezes o crente gosta de fazer macumba gospel. Sabe como é que é macumba gospel? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa, Senhor, leva ela. Sabe o que é levar ela? Você está mandando matar. Gente, não funciona assim não. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus ama quem você odeia. Parou para pensar nisso? Então não questione. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Porque a maior defesa de Deus é fazer você continuar crescendo, é fazer você continuar dando fruto, é fazer você continuar multiplicando e prosperando. E as pessoas? Deixa as pessoas. Siga o seu caminho. Porque quanto mais você for afligido, mais você mais vai multiplicar, você mais vai crescer. Amém? Bom, João capítulo 4, versículo 4 diz, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não tem que se preocupar com nada. Maior é o que está em você. Maior é o que está em você. Por que você vai se preocupar com alguma coisa? Chegou o tempo de você crescer e de você avançar. Agora deixa eu te falar, o crescimento, o avanço, a multiplicação, ela não é para qualquer pessoa. Porque crescimento, avanço e multiplicação, existe um processo nisso. Fala comigo, processo. E muitas vezes esse processo existe até dor. Porque crescer dói. Sabia que crescer dói?
há mais ou menos 2 meses atrás, meu filho mais velho, ele fez 13 anos agora, ele começou a reclamar, na verdade faz uns 3 meses, ele começou a reclamar de uma dor no joelho, e ele joga muito futebol, e eu achava que era alguma coisa de futebol, e ele começou, pai, mas está doendo muito, eu achava estranho aquilo, eu falei, bom, vou levar ele no médico, levamos ele num especialista de joelho, levamos ele, e o médico falou, não, fica tranquilo, isso é dor do crescimento. Eu falei, o quê? Ele falou, crescer dói, é que você não lembra, mas crescer dói. Eu falei, é mesmo, doutor? Ele falou, claro, todo adolescente quando dá um esticão, o osso cresce, os tendões, os músculos, eles estão se adaptando ao corpo, aos ossos, e normalmente nessa fase da adolescência dá um estirão, e é um processo do corpo se adaptar, é a dor do crescimento. Então crescer às vezes dói, e às vezes você não vai querer crescer porque dói. Fala comigo, não. Você tem que entender o propósito em crescer, porque na verdade, dor sem propósito, ela fica insustentável. Quando você sofre, tem dor, mas você não tem propósito, não tem sentido, você quer parar, certo? Sim ou não? Quer um maior exemplo disso? As mães, faz um oi para minhas mães aqui, dá um glória a Deus. Eu nunca fui mãe, né? Graças a Deus. Mas dizem que a dor do parto é uma dor muito forte. Mas a dor do parto, ela tem um propósito. Essa dor não faz as mães deixarem de serem mães e deixarem de continuar tendo filhos, porque existe um propósito nisso. A dor, quando ela tem propósito, é tranquilo. O problema é quando a gente não entende, não tem propósito. Aí a dor, ela fica sem sentido, a gente para no meio. Nós estamos crescendo não na força do nosso braço, a gente está crescendo pelo avanço do Espírito de Deus em nossas vidas. Você vai crescer não na força do seu braço, você vai crescer pelo um impulsionar, uma aceleração de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, você vai crescer impulsionado pelo Espírito de Deus. E nisso tem propósito para o reino dele. Por isso que a Bíblia fala, busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e você vai ser acrescentado em tudo. Então, meus irmãos, quando você está conectado na fonte, parece que tudo se casa, as coisas se conectam, sabe, as pessoas elas vêm se conectar com você, exatamente para que você avance, para você cresça, em nome de Jesus. Não fique parado, sabe, não fique parado em nenhuma área da sua vida. Se tem alguma área da sua vida que você está parado, tem que dar uma movimentada aí, porque, água parada dá dengue, você tem que mexer, você tem que mexer, seja na área acadêmica, seja na área profissional, seja na área ministerial, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, faça algo, se movimente, se conecte, multiplique, cresça e avance, porque Deus, Ele será a sua força, Ele será a sua fortaleza, é Ele quem vai desembaraçar os caminhos. Não fique preocupado do que vão falar, do que vão dizer, se está certo, se está errado, porque quando você está com Deus, ninguém pode te parar. É o que está dizendo aqui em João 4,4, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa noite é uma noite de aceleração. Amém? É uma noite de aceleração e você não deve temer os processos. Você não deve temer os processos daquilo que vai te fazer crescer. Você não deve temer os processos que vai te fazer avançar e multiplicar. Sabe, a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão uma terra. A terra de Canaã, a terra prometida. E Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve os 12. E esses 12 tiveram filhos, eles entraram aonde? No Egito, que são aqueles 70 que nós lemos lá em Êxodo 1:1. O Egito era o lugar deles? Sim ou não? Não, fala comigo, não. O Egito não era o lugar deles, mas o Egito fazia parte do processo. O lugar deles, a terra que era prometida desde Abraão, era Canaã. E depois eles passaram 430 anos lá no Egito. Eles têm o êxodo através de Moisés, e eles entram a caminho da terra prometida. E a Bíblia fala, lá em Números, no capítulo 13, quando Deus fala para Moisés e fala assim: Moisés, você vai levantar 12 homens, 12 príncipes,
E você vai mandar esses 12 homens espiar a terra prometida. A terra que Deus já nos deu. Fala assim, Deus já nos deu. E eles vão lá olhar para que a gente crie uma estratégia, para saber quem mora lá, que frutos que tem lá, para saber por onde que nós vamos entrar. Não tinha ficado nenhuma dúvida de que era para entrar. A terra já tinha sido dada por Deus. Amém? E aí, Moisés levanta 12 homens e envia aqueles 12 homens para lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando nós nos deparamos diante de um processo, quando nós nos deparamos diante de uma situação que ainda não é aonde nós temos que chegar, qual que é a nossa atitude diante desse processo? Qual que é a nossa atitude diante de algo que ainda não é aonde Deus mandou e disse que era o seu lugar, e você sabe que ainda não é o seu lugar, mas você sabe que para chegar lá, você tem que passar por um processo. Qual que é essa sua e a minha atitude? Sabe, a Bíblia fala que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E nesse deserto ele fica 40 dias em jejum. Fica 40 dias de jejum no deserto para ser tentado pelo diabo. Isso antes dele iniciar seu ministério. Isso é um processo, fala comigo, processo. Jesus, ele não inicia o ministério para depois passar pelo processo. Jesus, ele passa pelo processo para depois começar seu ministério. Muitas vezes a gente quer chegar no fim sem passar pelo meio. Muitas vezes a gente quer já entrar na terra de Canaã. A gente quer entrar na terra prometida. E ela é prometida mesmo. Fala assim, ela é prometida. Fala comigo, ela é prometida. Mas existe um processo. E os planos de Deus, meus irmãos, é soberano. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Vocês acham que eu concordo com todos os processos de Deus na minha vida? Não. Não concordo. Eu acho que com quase nenhum eu concordo, para falar a verdade. Mas eu sigo cada um deles. Fiel. Persistente. Combatendo o bom combate da fé. Sabe, quando a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6:12 sobre combata o bom combate da fé, meus irmãos, isso aqui não é opcional. É uma afirmação. Combata o bom combate da fé. Não está dizendo assim, ó, se você quiser, e num dia que você estiver bem, aí você combate o bom combate da fé. Não. Combata o bom combate da fé. Não tem como fugir desse combate. Meus irmãos, tem situações, tem processos que você vai passar, que é só pela fé que você ultrapassa ele. É só pela fé. Sabe, não é você murmurando, porque os seus olhos estão vendo algo que você não gosta, mas é declarando a palavra daquilo que Deus já te falou. Por isso que o Espírito da fé, que habita em nós através do Espírito de Deus, eu creio e por isso eu falo, e aí eu chamo a existência aquilo que ainda não existe, mas os meus olhos já veem. Os meus olhos já veem, e por eu crer eu falo, e eu vou viver tudo aquilo que Deus disse que eu vou viver. Isso é o bom combate da fé. E tem combates, meus irmãos, que se não for pela fé, nós vamos ficar dando voltas, voltas e voltas nesse processo. Tem processo que pode ser rápido, tem processo que pode ser demorado. Como que nós nos deparamos diante desses processos? A nossa fé em Cristo, firmada em Cristo Jesus, ela é totalmente ao contrário da razão, ela é totalmente ao contrário da racionalidade, porque nós vamos viver, não por aquilo que nós vemos, mas nós vamos viver por aquilo que nós cremos. Então nesse processo de avanço, porque o povo de Israel, eles estavam avançando, eles saíram de 70 pessoas para 3 milhões, isso é um avanço? Sim ou não? A Bíblia fala que quanto eles mais eram afligidos, mais eles eram multiplicados. Existe uma bênção de Deus sobre eles? Sim. E aí eles passam 430 anos, eles têm a libertação da escravidão, e aí eles se deparam diante da entrada da terra prometida.
Números capítulo 13. Nós não vamos ler para a gente ter um pouquinho mais de tempo aqui para discorrer sobre o assunto. Então Moisés, ele manda esses 12 espias. E esses 12 homens, eles vão lá na terra, e eles passam 40 dias vigiando e vendo essa terra. E quando eles voltam para Moisés com um relatório daquilo que Moisés tinha pedido, 10 deles voltam totalmente desanimados, totalmente descrédulos. E eles chegam para Moisés e diante de toda a congregação, e eles falam assim: Moisés, olha, a terra, ela é maravilhosa, ela é sensacional, Moisés. Realmente ela é tudo aquilo que Deus disse que ela é. É uma terra que mana leite e mel. Inclusive, Moisés, nós trouxemos os frutos dessa terra. A Bíblia fala que eles trouxeram um cacho de uva, que foi necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho dessa uva. Nem Itu tinha uma uva desse tamanho, mas eram 2 homens para carregar um cacho de uva, porque era uma terra abençoada. E aí Moisés fala assim: ok, essa é a boa notícia. E qual que é a má notícia? Cara, a má notícia, Moisés, é que a terra está povoada. Tem um monte de gente lá, muito mais poderosos que a gente. A terra tem inclusive gigantes. E aí esses 10 homens falam assim: Moisés, não tem como, é impossível que nós entremos nessa terra. Fala comigo, é impossível. Esses 10 homens viram para Moisés e falam assim: é impossível que nós entremos nessa terra, porque aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos aos olhos desses gigantes. E aí há grande pranto, há grande choro diante da congregação. Mas 2 homens, Josué e Calebe, que participaram dessa viagem de 40 dias para olhar essa terra, eles têm uma visão totalmente diferente. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Eu não sei se você é o tipo de pessoa que vê meio cheio, meio vazio, mas se você é o cara que vê meio vazio, hoje Deus vai transformar a sua visão, em nome de Jesus. Porque o povo de Deus que avança, o povo de Deus que multiplica, é o povo que vê sempre meio cheio. É meio cheio. E aí a gente vai declarando e o copo vai transbordar. E é pela fé que ele transborda, meus irmãos. Ele transborda pela fé. Ele transborda naquilo que nós cremos. E a Bíblia fala que Josué, abra comigo Números 13, versículo 30, nós vamos ler. Josué e Calebe, eles vieram com um relatório diferente. Eles viram o que os 10 viram. Eles passaram por aquilo que aqueles 10 caras passaram. Ficaram lá com ele aqueles 40 dias. Mas eles não voltaram olhando para os povos que já moravam lá. Não olharam para os gigantes que estavam lá. Versículo 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. 2 contra 10. Josué e Calebe, eles não estavam vivendo, eles não estavam programando baseado naquilo que eles viram. Eles estavam programando baseado naquilo que Deus tinha prometido a Abraão. Sabe, eu fico imaginando a persistência e a fé que Josué e Calebe tinham, porque a promessa não tinha sido feita nem para eles, tinha sido feita a Abraão. Sabe quando você faz parte de uma promessa, mas as pessoas elas vêm te contando a promessa, e você está tão ligado a esse eu sou, você está tão atrelado a esse eu sou, que você agarra ela de uma forma que os seus olhos podem ver totalmente diferente, mas você não muda de ideia. E aí Josué e Calebe, eles dão essa declaração: para aí, não, vamos lá, vamos subir, vamos prevalecer. Sabe, os 10 falaram assim: nós somos aos olhos daqueles gigantes como os gafanhotos. Josué e Calebe, eles não estavam assim: eu não estou me vendo como esses gigantes me veem, eu estou vendo como Deus viu lá em Abraão.
Se Deus deu essa terra, a gente vai entrar, a gente vai conquistar e a gente vai prevalecer. Meus irmãos, não se veja como os outros te veem, se veja como Deus te vê. E como que você é? Você é filho e filha de Deus. Você tem um pai. Você é herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus, assentada com Ele nas regiões celestiais. Você é um abençoado, é uma abençoada com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Você já tem tudo o que você precisa em Jesus. A questão é a gente ter essa conexão, de que é em Jesus que eu tenho tudo o que eu preciso. Não é no meu trabalho, não é na minha força, não é na minha inteligência, não é na minha intelectualidade, no meu intelecto. É em Jesus que eu tenho tudo o que eu preciso. Sabe, a incredulidade dos 10, infelizmente alcançou todo aquele povo, e eles não entraram na terra. Eles não decidiram, eles não abraçaram a causa dos 2, Josué e Calebe. Eles ficaram com o relatório dos outros 10. E a Bíblia fala que aqueles 40 dias, depois de 40 dias, quando eles voltaram com aquele relatório, eles passaram 40 anos no deserto. 40 dias. E eles não obedeceram. Eles passaram 40 anos no deserto. Sabe quando eu digo para você que um processo, como que nós agimos diante dele, pode mudar a nossa ação e a nossa reação? Números capítulo 14, versículo 35. Abra comigo. Números capítulo 14, versículo 35. Infelizmente, só 2 dos 10, só 2 dos 12, Josué e Calebe, voltaram falando: vamos entrar, vamos conquistar. Os gigantes não são um problema diante da promessa de Deus. Mas o povo não foram com eles. E toda aquela geração morreu sem adentrar na terra prometida. Números capítulo 14, versículo 35 diz assim: eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. A nossa reação no processo, e esse processo muitas vezes pode ser doloroso, pode ser que a gente não concorde com ele, mas é aí que você tem que não temer. Sabe, é não temer as más notícias, não temer aqueles que se agregam a você junto no processo. Porque muitas vezes durante o processo vai aparecer 10 falando contra, e você tem que ouvir apenas os 2. Porque vai ter muita gente falando, mas você não pode escutar a todos. Você deve escutar aqueles que fazem você avançar. Sabe, lembra quando eu disse para vocês que o povo de Deus, você que tem dentro de você a multiplicação, o crescimento, quando você estiver no embate, quando você estiver na dúvida, e as notícias e as opiniões forem para você regredir, forem para você parar, forem para você não avançar, você já tem a resposta. Vá na promessa de Deus, vá naquilo que faz você entrar na promessa de Deus. Mas espera aí, como é que nós vamos entrar se os caras são gigantes? Como é que nós vamos entrar se lá tem povos muito mais poderosos? Espera aí, Deus não mandou a gente entrar? Deus não mandou a gente apenas ir lá olhar a terra para espiar? O que me chama a atenção nessa história, gente, é que Deus não mandou eles assim: ó, Moisés, eu prometi a Abraão a terra prometida, mas agora eu acho que eu estou mudando de ideia. É melhor você mandar 12 pessoas ir lá olhar a terra para saber se realmente vocês conseguem entrar. É isso que está escrito na Bíblia? Não, não é isso. Deus não mudou de ideia. Na verdade, Deus nunca muda de ideia. E às vezes a gente acha que Deus muda de ideia. Se Deus disse para você entrar, entra. Se Deus diz para você avançar, avança.
A questão de mandar espiar faz parte do processo, que era uma estratégia de como entrar. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. E muitas vezes o seu tempo não é o tempo de Deus. Muitas vezes a sua forma de fazer não é a forma de Deus. E aí às vezes Deus manda você fazer de uma forma, e você fala assim, dessa forma eu não quero. Não vou, Deus. E aí Deus vai fazer, tá bom, então não vai. E aí a gente não entra onde a gente deveria entrar. A gente não vive o que era para a gente viver. E eu falo para vocês, tem muita gente não vivendo os planos de Deus na sua vida, nas suas vidas, simplesmente porque não aderiu à forma e o processo de Deus. Sabe, eu lembro que quando eu e a Renata, a gente estava num questionamento ministerial. E a gente começou a orar, sem muito compreender o próximo passo, sem muito entender qual seria a próxima rua a se virar. E aí a gente orando e Deus dando uma direção, Deus dando um caminho que fazia parte desse processo. E a gente, sem entender, a gente falou, não, nós vamos. Mesmo sem entender, mesmo sem concordar, nós vamos dar esse passo. Meus irmãos, é aí que você tem que entrar. É aí que você tem que declarar a fé em Jesus. É aí que você tem que entender que você está atrelado a esse eu sou. Porque se Jesus, Ele é tudo o que você precisa, o que nós vamos temer? Não tem nada o que nós podemos temer. Então, eu quero dizer uma palavra para vocês nessa noite. Não temas. Não temas, não temas, dê o seu passo de fé, avance e multiplique, amém? Jesus, Ele é a nossa fonte de provisão. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como quando Ele perguntou para Pedro, Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? Pedro lhe deu a resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, tu és tudo aquilo que a gente precisa que o Senhor seja. Meus irmãos, eu não sei o que você precisa, mas eu sei no meu espírito que existe algo do céu para ser liberado na sua vida, em relação a um avanço e um crescimento, para que você alcance realmente em Cristo Jesus tudo o que você precisa. Sabe, já está disponível aquilo que você precisa. Você só precisa se atrelar ao provedor. Você só precisa se atrelar a esse Deus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé e abrisse comigo em Isaías capítulo 41. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não temas. Não temas. Sabe, muitas vezes a gente acha que medo, olha aqui para mim, deixa aberto aí em Isaías capítulo 41. Muitas vezes a gente acha que medo é falta de fé. E aquele povo deixou de entrar na terra prometida por conta de medo. Fala comigo, medo. E eu acabei entendendo que medo na verdade não é falta de fé. Medo na verdade é fé no Deus errado. Você tem tanta fé que vai dar errado que você não faz. Porque você deveria, na verdade, canalizar a certeza daquilo que os seus olhos não estão vendo. A sua convicção dos fatos que você não vê. Naquilo que Jesus falou. Naquilo que Deus falou. Estão entendendo? Meus irmãos, o medo te paralisa porque você tem a certeza de que vai dar errado. Você tem tanta certeza de que você vai perder. Você tem tanta certeza que você não vai conseguir, que o medo te paralisa. Sabe, nunca se ouve uma geração, principalmente na juventude, de pânico, crise de ansiedade, crise de pânico, pessoas que não conseguem sair de casa, por conta de medo. Medo de ser assaltado, medo de não casar, medo de não trabalhar, medo de não ter um futuro, medo de não conseguir prosperar, medo. O diabo tem afligido uma geração com medo. Ele colocou tanta certeza no coração das pessoas, de que
é como se o diabo chegasse para Deus e falasse: vendo, Deus, o Senhor garantiu algo na cruz. O Senhor garantiu uma vida abundante. Sim ou não? A Bíblia fala que o salmista diz que ele nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o diabo chega para Deus e fala assim: Deus, está vendo a obra da cruz? Eles têm, através da justiça de Deus na vida deles, uma provisão, uma abundância, disponível. Fala assim: está disponível. Todos nós, através da obra da cruz. Quem é justiça de Deus aqui? Quem se tornou um justo através da obra da cruz? Então, se aquilo que diz na Bíblia, que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão, qual é a sua preocupação? Aonde pode dar errado a sua vida? Não tem como. Se você estiver atrelado a Ele, nada vai dar errado. E esse nada dar errado não significa que você não vai passar por processos. Não significa que você não vai passar por situações onde você vai ter que combater o bom combate da fé. E aí o diabo fala assim: ó, tá vendo? Tudo isso que já está conquistado, já foi garantido. Eu vou jogar medo, eu vou jogar incerteza, eu vou jogar ansiedade, eu vou jogar preocupação, eu vou jogar pânico. E aí as pessoas começam a crer mais naquilo que os 10 falam do que aquilo que os 2 falam. 2 estão falando: vamos conquistar, porque Deus é conosco, quem será contra nós? Quem são esses gigantes perto do nosso Deus? Vamos entrar, vamos avançar, vamos multiplicar. Espera aí tem 10 do outro lado, fala assim: não, os caras são muito grandes, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E aí os outros 2 falam assim: não, espera aí, Deus não olha como o gigante te olha, Deus te olha como Ele te fez. E aí você fica: espera aí, eu vou chamar a existência, porque eu creio no Deus que vivifica os mortos. É isso que está escrito na palavra. Eu creio no Deus que vivifica os mortos, e eu chamo a existência aquilo que ainda não existe. Eu creio, por isso eu falo, em nome de Jesus, porque eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E você começa a declarar a palavra, você começa a exercer a fé, e você começa a caminhar, dando um passo de cada vez. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Fala comigo: o eu sou me chamou. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Meus irmãos, Deus é contigo. Não tem nada que possa te assustar, te assombrar, porque o eu sou, o teu Deus, te fortalece. É Ele quem te ajuda, é Ele quem te sustenta com a sua destra fiel. Eu creio numa temporada de avanço. Eu creio numa temporada onde você vai prosperar, onde você vai multiplicar, porque isso está inerte nos filhos de Deus. Isso está inerte naqueles que estão ligados na videira, que é Jesus. E nós estamos ligados na videira que é Jesus. Então nessa noite, eu queria que você se colocasse mesmo diante de Deus, porque o eu sou Jesus Cristo, o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que é tudo aquilo que Ele precisa que a gente seja, está aqui para ser o seu provedor. Ele não está aqui apenas para ser a sua provisão, Ele está aqui para ser o seu provedor. Mas Felipe, qual é a diferença? Tem muita diferença. Porque a provisão, meus irmãos, ela pode vir hoje, mas ela pode não vir amanhã. Ela pode vir hoje, ela pode não vir amanhã. Mas o provedor, Ele está todos os dias. Amém? Então eu queria orar nessa noite. E você vai se conectar a Ele. E essa pergunta, o que você precisa? Você vai receber a resposta nessa noite. Você vai receber a resposta e você vai começar a receber as direções para você alcançar tudo aquilo que você precisa. Amém? Nós vamos cantar um louvor e você vai começar essa oração diante de Deus, em nome de Jesus.
Deus, o eu sou, Ele é tudo o que você precisa. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Seja sincero diante de Deus. Temer porque Nessa noite Ele está te perguntando o que você precisa. O que você precisa. Guardado por quem nunca perdeu. Não diante daquilo que os seus olhos veem. O que você precisa. Deus está perguntando o que você precisa. Irás prover de novo. Ele é tudo o que você precisa. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Ele é o seu provedor. Eu creio em Ele é o eu sou. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Você não está sozinho. Não estou Você não está sozinho, não temas. Deus está eu estou contigo. guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem Nós nunca somos o teu povo, Senhor. perdeu Nós não batalha. tememos. Nós avançaremos. Nós avançaremos. Nós multiplicaremos. Nós cresceremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Uma temporada de avanço. Uma temporada de crescimento. Uma temporada de multiplicação. Os seus negócios irão crescer. Os seus negócios irão crescer. A sua família vai multiplicar. Uou! Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Choromondoro con terere, masorondoro bosherande. Soromondoro con terere, masorondere, materemondoro con tororo bosherande. Sorondere bacanterere, masorondoro con torobondo. Soromondoro bondere con terere. Sorondere babandoro mondoro bondoro bondere con te. Soromondere masorondoro. Soromondere serendere babasorondo. Soromondo. Eu vejo 3 pessoas que o diabo está tentando parar com medo. O diabo está tentando parar a sua vida com medo. Você não está avançando nos negócios. Você não está avançando nos seus projetos por conta de medo. Eu queria que você viesse aqui à frente. São 3 pessoas. Eu quero orar por você. 3 pessoas. Deus me mostra 3 pessoas. Eu queria que você viesse aqui à frente. Deus está dizendo para você nessa noite: não temas. Não temas porque Ele é contigo. Não temas porque Ele é contigo. Pode vir aqui. São 3 pessoas. 3 pessoas.
Xerandara la baba sorondorobo choromondo. Choromondoro contoro lobo. Choromondoro contoro lobo. Choromondoro contoro lobo. Chorandara la baba sorondoro contoro. Choromondoro contoro lobo soro contoro. Charandara, não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Charandara la baba soro contoro lobo soro contoro. Choromondoro contoro lobo. Choromondoro, continua adorando, continua orando em línguas. Existe uma temporada de avanço, uma temporada de multiplicação, uma temporada de crescimento. Mais de Deus, o mais de Deus vindo sobre você, o mais de Deus vindo sobre a sua vida. Meus irmãos, você vai crescer tanto, você vai avançar tanto, e num tempo tão rápido. Você vai conquistar. E eu não estou dizendo só de bens, só de finanças, também é. Também é. Eu vejo pó de ouro caindo. Eu vejo pó de ouro caindo. Em nome de Jesus, que esse pó de ouro seja um sinal da provisão de Deus. Seja um sinal da provisão de Deus, da fidelidade do provedor, da fidelidade do provedor. Porque nós estamos conectados no provedor, não na provisão. Mas você vai crescer tanto numa velocidade tão rápido, que as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que, como o novo faraó do Egito, queria parar o teu crescimento, queria parar e não ver você crescer, vão perguntar para você: como que você está fazendo para chegar onde chegou? O que você está fazendo? Como você fez? E você simplesmente vai deixar a luz de Cristo brilhar. Você vai deixar a luz de Jesus. Você vai deixar ser o testemunho vivo do Evangelho na sua vida. Você vai ser a porta deste Evangelho, através daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe, irmãos, normalmente dar o passo de fé, às vezes nem é o mais difícil. Dar os primeiros passos de fé não é o mais difícil. O mais difícil é você permanecer dando os passos de fé. Sabe quando os discípulos estavam no barco, mediante aquela madrugada após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus aparece naquela madrugada e os discípulos, assustados, acham que é um fantasma.
E eles falam: meu Deus, é um fantasma. E de repente Jesus aparece e fala assim: ei, calma, não é fantasma não, sou eu. E aí Pedro fala assim: Jesus, se é você, mande-me ir contigo. E Pedro vai lá e dá um passo e sai do barco. Fala assim: eu vou dar o meu passo. Fala: eu vou dar o meu passo. Meus irmãos, nós temos que dar o passo de fé. Nós temos que dar o passo de fé. Porque Jesus está mandando você ir, então você vai. Jesus está mandando você entrar, então você vai entrar. Se Jesus falou que é seu, é seu. Não é de mais ninguém, não para, avança. O medo não vai te parar. Você pode glorificar aí a Deus. Só que, como diz esse trecho da música, não podemos reparar na força do vento, não podemos reparar nas águas, porque você mesmo dando um passo e vivendo o sobrenatural, porque a fé te faz viver o sobrenatural, você pode reparar na força do vento, você pode reparar na água. E a Bíblia fala que Pedro, reparando na força do vento, reparando na água, ele afunda. E aí ele fala: Senhor, me ajude que eu estou afundando. E Jesus pega ele e fala assim: eu estou contigo. E levanta ele. O que eu quero dizer com isso é: existe uma caminhada, existe um passo de cada vez. Você vai crescer, você vai avançar, você vai multiplicar. Mas nós temos que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é hoje. E você está dando esse passo, e nós não podemos parar. Nós vamos avançar e nós vamos multiplicar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos avançar e nós vamos multiplicar. Você vai avançar e você vai multiplicar. Você vai alcançar todos os propósitos de Deus na sua vida. Você não vai parar mediante um processo. Você não vai desistir diante do processo. Você não vai desistir. Você não vai parar. Não temas, não temas. Deus é contigo. Deus é contigo.